Você até sabe tocar alguns riffs e solos, treina suas escalas direitinho, mas por algum motivo a sua improvisação não parece fluir. Nesse vídeo aqui eu vou te passar uma técnica que é estupidamente fácil para te dar aquele empurrãozinho inicial na arte da improvisação melódica no violão. Salve, eu sou o Serafim, compositor, professor e mestre em musicologia. E se você que está começando no violão, mas já toca alguma coisa e não consegue improvisar, a minha hipótese é de que você tem medo do erro. Tem algum tipo de receio sobre as coisas darem errado quando você está tentando improvisar, e isso vai travar a sua improvisação. Deixa eu te dar um exemplo aqui, bem simples. Geralmente a gente que toca violão consegue até improvisar em uma pequena região, mas é muito difícil sair dessa região aqui. Daqui a pouco você já não sabe mais em qual tom que você tá. E você fica fazendo isso que eu tô fazendo agora, que é tentar achar as notas, para de tocar, começa de novo. E isso é bastante normal se você está treinando, mas se você está improvisando pra valer, isso é um problema. Porque a verdade é que o improvisador médio nem sempre tem o controle da improvisação. E uma das coisas mais importantes é aprender a não parar o fluxo de improvisação apesar das coisas que você não consegue controlar. Se surge algum acidente, o bom improvisador não nega aquele acidente, mas consegue incorporar aquele erro. Tudo depende da maneira como você toca, você consegue recontextualizar aquilo que é um erro e fazer parecer para todo mundo que é na verdade um acerto intencional. A técnica que eu vou te passar se chama slide cego e ela vai te colocar no mindset de um improvisador que tem que lidar com erros ao vivo sem parar. Qualquer escala é válida para esse exercício, escala menor, menor harmônica, pentatônica, pentablues, tudo, qualquer coisa. Eu vou usar aqui a escala diatônica normal de 7 notas. O slide cego consiste em você tocar notas e fazer frases numa região do braço que você já conhece, como no meu caso essa daqui. E você de repente, desavisado, fazer um slide bastante exagerado. Para quem não sabe, um slide é simplesmente você escorregar o seu dedo, prende. Então, você vai fazer um slide bem exagerado que vai sair dessa região para o nada, às cegas. O slide é cego porque não dá tempo de você ver onde é que você está indo. E pode ser literalmente qualquer nota. Tanto uma nota dentro da escala diatônica que você começou, onde está a frase que você está estudando, como uma nota completamente fora, um cromatismo, etc. Deixa eu te dar um exemplo de como é que você pode fazer isso. Pega uma frase, uma região, uma escala, qualquer coisa que você saiba tocar e que faça sentido musical. Faça um slide cego, às cegas. De novo. Toda vez que você fizer esse slide, você vai estar numa nota que pode ser bonita ou não. Se ela for bonita, perfeito, você está numa nota da escala. Se ela não for uma nota assim tão bonita, talvez você esteja numa tensão, numa dissonância, numa das notas que não é da escala diatônica, mas que pode muito bem ser resolvida. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente faz tensões propositadamente. Essa nota é muito fora e eu posso fazer propositadamente. Agora, quando você faz sem querer, esse é o segredo. Resolva essa dissonância que você cria indo para uma próxima nota. Esse é o grande segredo. E pode continuar a frase. O que eu fiz aqui? Eu me coloquei numa posição onde eu não sei para onde a minha mão está indo, e assim que eu ouvi a nota que ela fez, dissonante ou não dissonante, eu tenho que dar alguma solução musical para ela. Eu não posso parar a música. A minha mão tem que continuar. Agora, a minha solução pode ser muito esdrúxula, muito estranha, cheia de cromatismo e não sei mais o que, e pode ser uma solução muito habitual, como por exemplo, eu estou aqui numa escala maior. Percebe o que eu fiz agora? Eu comecei numa escala, fui para um lugar qualquer e achei onde é que está o tom de novo. Só ouvindo e sacando. Peraí, mas esse som onde eu cheguei
Será que ele está próximo de algum outro som que faça sentido? Será que eu posso mover o meu dedo aqui para o lado, alguma coisa assim? E de repente eu já tô na escala de novo e já posso fazer coisas musicais? Essa é a ideia do slide cego. Se você já sabe um pouquinho dos graus da escala e o que eles significam, dá até para pensar neles, né? Tô aqui em Fá, fazendo algo como um arpejo em Fá maior, faço um slide cego e fui para onde eu já sei que essa é a terça. Aqui tá o Fá de novo. Vamos tentar de novo. Aqui eu tô indo numa nota que não é da escala, mas ela tá chamando o quinto grau da escala. Ela é uma sensível e o quinto grau tá bem aqui. E eu voltei para Fá novamente. Então não importa para que nota que eu vá. Fui pro sexto grau aqui. Vou pro quinto. Voltei. Você vai aprender a não se perder de tanto se perder. Lembra de uma coisa, aqui no violão você tem 12 notas, porque essas casas aqui, ó, casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês já sabem disso, essa é a casa 12 e tudo se repete a partir daqui. Qualquer coisa que você tocar tem que ser uma dessas 12 notas. Não importa para onde você vai sempre tocar uma das 12 notas. Uma escala diatônica, como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tem 7 notas. Então sobram só 5 notas que não são da escala diatônica dentro das 12 totais. O que eu quero dizer com isso? Que você tem mais chances de acertar do que de errar. Se você está querendo ficar na escala ou ficar no tom, você tem mais chances de ficar no tom do que sair. E se você por acaso sair do tom, lembra, uma nota diatônica vai estar logo ali, do lado. Como é que você aprende isso? É só ouvindo. Você precisa mesmo assim acumular muito input auditivo dos estilos que você gosta para ter essas ideias, essas frases mais ou menos na cabeça, para quando você tocar ter alguma coisa para fazer. Se você é um iniciante absoluto, talvez esse vídeo, esse exercício não seja para você. Dando continuidade, a improvisação vai soar boa, mesmo que eventualmente tenha algum errinho, ninguém precisa perceber isso. Não tenha medo do erro, isso aqui é parte da lição, não tenha medo do erro. Encare o erro como uma oportunidade de você ser mais criativo ainda e quem sabe inventar algo que você nem imaginava. É isso, galera, improvisação não é só estudo técnico. Se você não estuda também essa disposição mental que faz a pessoa ter uma certa coragem de tocar diante da possibilidade de erros, você não está realmente indo no cerne da improvisação, que é metade técnica, sim, tem que estudar, mas metade uma disposição mental improvisativa. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham entendido a técnica do slide cego. Deem dúvidas caso não entenderam, eu sei que isso abre margem para muita discussão aqui, então manda aí no comentário qualquer ideia a mais. Se você ainda não improvisa, treina isso um pouquinho e depois volta a tentar improvisar e vê se você está improvisando de uma forma um pouco mais fluida. E deixa aqui no comentário se funcionou com você ou não, tá bom? Gente, espero que isso abra o caminho para a improvisação de vocês. É isso aí, ok? Até o próximo vídeo, eu sou o Serafim, saindo fora. Au!